Olá, amigos. Estamos novamente aqui para dar continuidade no lançamento do livro Os Quatro Ventos de Apocalipse 7. Esta é a nossa primeira aula, o primeiro estudo que vamos fazer, detalhando os aspectos do estudo que foi realizado por mim para o lançamento deste livro. O primeiro ponto que me deparei quando comecei a fazer esse estudo foi perceber que eu tinha que ter uma metodologia bem definida para realizar o estudo. Então, eu comecei a colocar dentro do livro essa metodologia para que você pudesse posteriormente acompanhar. Um dos primeiros pontos, nós vamos abordar alguns hoje. Um deles é a questão da disciplina. Uma metodologia precisa de disciplina. Por quê? Porque o autor do trabalho, se em algum momento ele não perceber que ele está saindo da metodologia, ele comete um erro. Um segundo ponto importante é a humildade. No estudo bíblico, nós precisamos ter humildade para reconhecer que este livro é um livro muito importante e que a cada momento ele se renova. Portanto, não existe um trabalho que consiga abarcar todas as questões contidas num determinado texto, num determinado capítulo bíblico, sem que tenha deixado nada de ser analisado. Ele se renova a cada momento e nós temos que ter humildade. Não podemos achar que nós já fizemos tudo naquele trabalho. Continuando, então. Além da disciplina e da humildade, nós também temos que ter consciência que a Bíblia a si próprio se interpreta. A Bíblia não é um livro onde você vai buscar fora dela soluções e entendimento fora da Bíblia. Existem vários livros, inclusive, muito bons, excelentes, que conseguem trazer luz à palavra de Deus. Mas, com certeza, eles se baseiam na própria Bíblia para fazer isso. Então, é a própria Bíblia que está ali sendo interpretada por ela mesma. Então, esse é um ponto importante, né? Outra coisa, o estudo tem que ser um estudo dirigido. Não pode ser um estudo aleatório. Você tem que ter um foco. Você tem que ter uma motivação para fazer esse estudo. E isso está relacionado com os outros pontos que eu já falei. Se você tiver humildade, se você tiver disciplina e humildade, Deus, o Espírito Santo, vai lhe proporcionar essa condição de fazer um estudo dirigido e de ter um foco no seu trabalho, um objetivo, uma meta. Isso é muito importante também. Bom, aí agora nós vamos abordar outros aspectos da metodologia que são também importantes,
que aí a gente parte já para o lado mais técnico, digamos assim, né, da metodologia. Nós temos um ponto importante, é o historicismo. O que é o historicismo? O historicismo é um ponto da metodologia onde nós vamos buscar na própria Bíblia a adequação aos períodos históricos do livro da Bíblia. A Bíblia cita vários exemplos de historicismo. Tá? Eu poderia citar para vocês aqui Esdras capítulo 1, versículo 1. Lá a gente lê assim: no primeiro ano do rei Ciro da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Veja bem, a Bíblia aqui está identificando o ano em que isso aconteceu, onde aconteceu, né? Quem são os atores do momento em que a profecia foi dada e o cumprimento dela. Então perceba que isso aqui é historicismo. Por quê? Porque a Bíblia deu a profecia e deu o ano, deu o nome do rei que cumpriu, né? Deu todas as referências. Você pode ir na história da humanidade e buscar lá o que aconteceu no reinado do rei Ciro da Pérsia. Então isso é historicismo, não é outra coisa. Tá? Então o historicismo faz parte da metodologia que a própria Bíblia já é intrínseca à interpretação bíblica, né, profética dos acontecimentos. Então não tem nem o que discutir. Então você tem que entender que o historicismo faz parte da metodologia. Existem vários outros, eu poderia citar Isaías 44, 28, né? Tem vários elementos, né? Por exemplo, no livro de Reis, né? Lá o que acontecia no período dos reis, né? Tudo lá é colocado marcando o tempo, o período, né? Aí você vai dizer, mas aí não fala de data moderna. Claro que não. Naquele período, a contagem de anos se dava pela ascensão dos reis, né? A ascensão dos reis é que marcavam os períodos de tempo. Então, a Bíblia está mostrando exatamente isso. Bom, outro ponto importante da metodologia é a cronologia. Tá? Pode parecer estranho, né? Alguns eruditos e alguns acadêmicos não contemplam a cronologia. Eu, da minha parte, acredito que a cronologia, tal qual o historicismo, ela é contemplada na linguagem bíblica. Você quer ver? Vá para Apocalipse. Abra Apocalipse 6. Lá você vai ver a primeira trombeta, o primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, até o sétimo. Na sequência, você vai ver no 7, primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta e por aí vai. Então veja bem, a sequência cronológica dos acontecimentos é marcado por sinais. Esses sinais, eles são claramente sequenciais. Tá?
primeiro, segundo, terceiro, né? Então isso é uma ordem cronológica, tá? Em que Deus está mostrando o seguinte: olha, isso vai acontecer, depois disso vai acontecer aquilo, depois disso vai acontecer aquilo outro, e assim vai, numa sequência cronológica. Se você pegar esses símbolos e misturar entre eles, você vai estar cometendo um erro. Porque você vai, primeiro, você vai desfazer aquilo que Deus fez. Você não pode fazer isso. Se Deus colocou em ordem, você tem que manter essa ordem, né? Se Deus disse, olha, primeiro esse, depois aquele, não adianta você querer inverter, tá? Então, nós temos o primeiro selo, tivemos o primeiro selo, né? Que a igreja adventista, nós aceitamos como sendo, o primeiro selo foi aberto durante o período da primeira igreja, a igreja primitiva, a igreja apostólica, né? E daí, na sequência cronológica, foram se abrindo os outros selos. Veja que a própria interpretação aceita atualmente por nós contempla a existência cronológica dos acontecimentos. Então, nós não podemos tirar essa cronologia. Se nós mexermos na cronologia, nós vamos afetar um outro ponto da metodologia. Qual é esse outro ponto? É exatamente manter o texto dentro do contexto. Se eu mexo na metodologia, eu tiro o texto do contexto. Por quê? Porque eu pego um texto daqui e jogo para outro lugar. Jogo ele, associo ele com algo que ele não está originalmente associado. Então eu tenho que manter o texto dentro do contexto. Um exemplo disso é Apocalipse 6, de 15 a 17. Quando ali a gente analisa Apocalipse 6, de 15 a 17, nós vamos ver que Jesus está falando ali, e os grandes, os reis, os poderosos, né, vão querer se esconder em cavernas, vão pedir que os montes caiam sobre eles para que eles sejam escondidos da face de Deus, né? E de quem se assenta sobre um trono. Veja que esse bloco 15 ao 17 é um bloco, é um texto só, né? Foi dividido em 3 versículos, mas é um texto só. Qual é o contexto ali? Que eles estão ali diante do trono. Nós sabemos que o trono de Deus simboliza o seu juízo, né? Quando se assentaram nos tronos, né, todas as hostes celestiais, e Deus, né, e Cristo, né, iniciou ali o juízo. E aí, então, o ponto central ali é o trono. Então, ali está havendo um julgamento, um juízo, né? E se nós pegarmos esses 3 versículos e tirarmos eles dali e colocarmos eles no momento da vinda de Jesus, que é o que normalmente as igrejas fazem, né? Pegam esse texto, esse momento e associam à vinda de Jesus. Jesus não vai vir num trono, não tem nenhuma condição de Jesus vir num trono, né? Ele vai se levantar, né, do trono para vir a nos buscar. Então veja que esse texto tirado do contexto causa um problema sério na interpretação, né? Então nós não podemos fazer isso, tá? Um outro ponto importante, né, é que nós temos que, na hora
na hora que a gente vai fazer uma interpretação, nós temos que nos ater a duas situações muito importantes. Nós temos que ver se o texto, principalmente o texto profético, se ele é literal ou se ele é simbólico. E aí está o X da questão. Porque muitas pessoas associam o texto logo de cara a algo literal, né? Principalmente, por exemplo, esse exemplo que eu dei agora, né? Quando a gente for estudar mais profundamente esse texto de Apocalipse 6, 15 a 17, a gente vai ver que tudo ali é simbólico. Não tem nada literal ali. Tudo é simbólico. Por que é simbólico? Porque existem textos na Bíblia que mostram que isso é simbólico. Como assim, irmão Romulo? É exatamente isso. Todos os elementos que estão ali são metáforas. E nós temos que buscar em outros textos bíblicos a explicação dessa metáfora. Por que isso é uma metáfora? E aí, quando a gente faz isso, a gente entende que esse momento, né, se deu no início do juízo. Lá os elementos que estão colocados, né, cavernas, montes, né, reis poderosos, tudo isso são metáforas e que a gente vai recorrer ao próprio texto bíblico para esclarecer a metáfora. E aí nós vamos montar o texto interpretativo, tá? daquele bloco. Tá? Por quê? Porque aí nós vamos entender que aquele texto está lá é um texto simbólico, e aí eu tenho que conseguir montar o texto interpretativo, para eu poder entender o que está escrito ali. Então, para eu fazer isso, eu tenho que buscar na Bíblia todos os versículos, todos os versículos que se remetem aos elementos simbólicos que estão lá. Eu tenho que procurar na Bíblia todos os textos que falam de montes, eu tenho que procurar os textos que falam de reis e poderosos, eu tenho que buscar os que falam de cavernas, né? Trono, para depois sim, eu pegando esses elementos, eu vou montar o texto interpretativo, aí eu vou entender o que significa. Tá? Temos que tomar cuidado com as traduções, tá? Elas podem ter algum tipo de problema, né? Devemos procurar conhecer os idiomas onde a Bíblia for escrita, no caso é o grego, né? Tem muitas coisas lá importantes que a gente precisa se ater, né? Nós temos que anotar. Toda vez que você for estudar a Bíblia e você quiser entender um texto simbólico, você não pode achar que confiar só na sua cabeça, irmão, porque a cabeça da gente é muito fraca. Você tem que anotar, tem que colocar no papel e anotar para que você possa fazer um trabalho de médio e longo prazo. Senão você vê uma coisinha aqui, estuda, e depois logo você se esquece. Você já vai para outra coisa. E aí aquele texto original você, né? Então, anote, procure anotar, tá bom? Você vai acompanhar já especificamente o início do capítulo 6 de Apocalipse, do livro da Bíblia do Apocalipse. Nós vamos iniciar o estudo do capítulo 6. Lá, inclusive, nós vamos estudar mais profundamente esse texto que a gente acabou de ver, de 6, 15 a 17. Tá? Agradeço a sua companhia. Fique conosco. Esse é o estudo do livro Os Quatro Ventos de Apocalipse 7.
onde o ponto central da análise é o capítulo 7, de 1 a 3, que fala dos 4 ventos, seguros por 4 anjos. O ponto culminante da análise é o fechamento da porta da graça, tá? O fechamento da porta da graça, você vai ver que nós temos como saber, né, mais ou menos quando ela vai se dar. Lá em Apocalipse, eu vou já dizer para você aqui. O fechamento da porta da graça, irmão, ela está colocada na sexta trombeta. A sexta trombeta é o fechamento da porta da graça, lá em Apocalipse 9. Então eu convido você para que nós possamos estudar desde o 6 até o capítulo 9 de Apocalipse, para que nós possamos estar na presença de Deus, preparados, porque o momento que nós estamos vivendo é um momento muito importante. E vamos fazer uma oração, vamos orar. Maravilhoso Deus, te agradecemos por este momento que estamos na Tua presença, Senhor, estudando a Tua palavra. Abençoa cada um, Senhor, que está acompanhando esse estudo. Ilumina seus corações, derrama Teu Espírito sobre todos nós, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.